Olá, meus amigos. Eu sou Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falarmos do Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, que sejam muito bem-vindos mais uma vez, e aqueles que nos assistem pela primeira vez, que sintam-se acolhidos pela nossa casa de modo especial, recebam nossas boas-vindas, mesmo que virtualmente. O tema do nosso mês é Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Hoje a nossa palestrante será a nossa querida amiga Ana Paula Ribeiro e ela vai nos falar sobre as parábolas da figueira. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A página de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 68, intitulada Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, Mestre e amigo, querida Irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e tanto aprendizado. Que possamos neste momento acalmar nossos corações e, envolvidos pela Tua luz, Mestre amigo, elevar nosso pensamento, abrindo nossa mente para recebermos as palavras trazidas pela nossa querida Ana Paula, que preparou esse estudo com tanta dedicação e carinho. Que o Teu Evangelho, Mestre, seja nosso guia de conduta para os nossos propósitos edificantes nesta jornada terrena.
e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todas as horas de aflição. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ouvir agora a nossa amiga Ana Paula. Queridos amigos, bem-vindos ao canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa, onde nos encontramos ao longo desse ano, um ano atípico, e finalmente estamos em dezembro, que é um mês muito festivo para a Casa da Irmã Rosa. Todos os anos é um mês muito festivo. E esse ano de 2020, um ano especial, né, que comemoramos 100 anos da fundação da Casa da Irmã Rosa. Então nós, ao longo do ano passado, fizemos várias programações, nós nos programamos para comemorar esse ano, ao longo do ano, com palestras comemorativas. Isso nós conseguimos fazer aqui pelo canal. Nós íamos fazer um coral, que acabou, saindo, mas não da forma como programada. Nós íamos fazer um passeio de bicicleta pela orla, a evangelização, ia fazer uma festa, o grupo da família, a obra social. Nós nos programamos ao longo desse ano para realizar várias comemorações em gratidão a essa casa que nos acolhe, que nos protege, que nos inspira através dos seus espíritos trabalhadores, que nos auxiliam, e tantos outros que batem a casa da Irmã Rosa e se sentem acolhidos, mesmo que não permaneçam, mas se sentem acolhidos. Mas pela contingência, pela situação do nosso planeta, da cidade em que estamos vivendo, nós não podemos comemorar da forma que havíamos programado, mas sim comemoramos através do canal aqui, em orações, através dos grupos de estudo. E nesse momento é o que a providência divina quer de nós, que nós possamos nos reunir mais em pensamento, em espírito, do que realmente no contato físico. Então não devemos lamentar, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Se nós estamos encarnados aqui num momento de pandemia, é porque temos algo a contribuir e aprender também, Em todas as situações nós podemos nos doar, sempre aprendendo com o que aquela situação vem nos trazer. Então, reunidos em gratidão, estamos aqui felizes pelo primeiro centenário do corpo físico do Centro Irmã Rosa, Porque nós sabemos que a espiritualidade já age por muitos e muitos anos. E assim, com esse espírito de alegria, de festa, é que nós vamos prosseguir esse mês de dezembro, sempre comemorando o aniversário da Irmã Rosa e sempre comemorando também o aniversário de Jesus, que nós sabemos que não foi exatamente em dezembro que Jesus nasceu, Nós não temos exatamente essa data precisa do nascimento de Jesus, mas sabemos que essa data foi escolhida porque coincidia com o solstício de inverno no hemisfério norte, que era um momento de muitas festas chamadas pagãs, ou seja, não cristãs, as festas das religiões dos deuses romanos. Então havia vários festivais, como a Saturnália, como o nascimento do Sol Divino, e aí eram festas, uma semana de festas com muita bebida, muita dança, muito namoro, como eram as tradições romanas. Então, quando o cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano, existe uma tendência de abafar essas festas que eram muito fortes culturalmente, Então nós sabemos que o Papa Júlio I, no século IV, ele define então que
o nascimento de Jesus será comemorado dia 25 de dezembro, e no ano de 528 o imperador Justiniano então proclama feriado nacional, né, a data do nascimento de Jesus. E por que a importância de comemorarmos o nascimento de Jesus? Para a doutrina espírita, os espíritos superiores que trouxeram a codificação nos informam que Jesus é o nosso modelo e guia, é o espírito mais puro, de maior perfeição, que encarnou na Terra e, por quê? Em missão de nos mostrar o caminho da nossa evolução, através da caridade, através do amor, através do respeito, através da paciência, através da tolerância. Então Jesus vem em missão para nos mostrar esse caminho. Mas ainda assim, se nós não considerarmos a natureza divina de Jesus, ainda assim precisamos aceitar que Jesus foi uma figura humana muito especial, revolucionária. A partir do momento em que Jesus esteve entre nós, encarnado, o mundo passou a ser outro. Ele muda a forma do pensamento da civilização, como nós pensamos o mundo. Ele foi revolucionário no sentido do amor. Jesus, em todas as suas passagens, nos traz maneiras e formas de lidar conosco e com o outro, com a sociedade, com a natureza. Jesus tratava homens e mulheres da mesma maneira, numa sociedade extremamente patriarcal, né? Estamos falando do judaísmo há 2000 anos. As mulheres não tinham valor se não tivessem um pai ou um marido. Elas eram moeda de troca em casamentos arranjados, e Jesus tratava as mulheres da mesma maneira. Em várias passagens nós vemos isto, na mulher adúltera, nas mulheres que seguiam Jesus, como Maria de Magdala. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, que é uma mulher que estava sem homem, né? Um homem não poderia se dirigir a uma mulher desacompanhada num local público. E assim, várias mensagens que ele nos traz, na mulher samaritana mesmo, ele nos fala uma coisa que nós precisamos entender nesse momento aqui, né? Quando a mulher samaritana pergunta para ele aonde ela vai adorar a Deus, porque os samaritanos e os judeus eram povos inimigos naquele momento. Daí outro exemplo de tolerância religiosa de Jesus. Jesus escolhe passar pela Samaria justamente por conta dessa divergência religiosa, para mostrar, né, que Deus é único, independente das crenças, independente das tradições, dos ritos que nós escolhemos. Então, os samaritanos eram proibidos de ir ao templo de Jerusalém. E ela pergunta, então aonde que eu vou adorar a Deus? Onde Deus realmente está? Né? Porque havia um templo na Samaria, onde Deus está? E Jesus fala, Deus precisa ser adorado em espírito, porque Deus na verdade está dentro de nós. E nesse momento é o que nós estamos fazendo, nós estamos adorando Deus dentro de nós, na nossa casa, o templo é a nossa casa. Então Jesus é revolucionário nesse sentido, porque ele tira essa hierarquia, essa obrigação de que todos fossem ao templo. E aí, quando iam ao templo, muitas vezes tinham que sacrificar animais, era uma forma de adorar a Deus. E aí, tinham que comprar os animais ali no pátio externo. Quanto maior o animal, maior era o preço, porque aí era maior o sacrifício, mais eles teriam que pagar. Como lembramos aqui na passagem de Maria, quando vai apresentar Jesus ao templo, ela compra uma pomba, em algumas versões 2 pombas, então para entregar em sacrifício, porque era um animalzinho mais barato, ela não tinha dinheiro por um animal
grande, eram pessoas simples. E isso fazia com que movimentasse muito dinheiro no templo. E as pessoas então se sacrificavam por isso. E Jesus vem e fala: isso não é necessário. É necessário sim que olhemos para dentro de nós, percebamos Deus dentro de nós. E no nosso momento íntimo ali, nós então entramos em contato com Deus. Então é importante, nós costumamos falar isso quando estamos em um Natal onde as pessoas não acreditam muito nessa divindade de Jesus, mas costumamos falar, então vamos dar boas-vindas, porque sabemos que Jesus se aproxima do planeta Terra mais ainda nesse momento de Natal. Então vamos dar boas-vindas àquele que realmente foi uma pessoa revolucionária. Se nós não acreditarmos na natureza divina dele, pelo menos precisamos acreditar na genialidade humana dele enquanto encarnado. E nós já sabemos que pela história ele já está definido, não existe mais essa polêmica se Jesus existiu ou não existiu. Temos várias provas religiosas e não religiosas da existência de Jesus. Jesus é citado no Corão, livro sagrado dos muçulmanos, como um profeta adorado, respeitado. Jesus é citado no Talmud, um dos livros sagrados do judaísmo, e aí é citado lá como tendo sido sacrificado por Pôncio Pilatos. Suetônio também cita Jesus. Plínio o Moço, que era o governador da Bitínia, quando ele fazia suas cartas para o imperador romano, ele fala que havia um nazareno que estava reunindo multidões, era adorado como um deus. O cristianismo naquela região ali estava crescendo como uma seita fanática. Eram críticas, né, a Jesus, mas provas históricas da existência de Jesus, para quem ainda precisa dessa prova histórica. Então, se nós formos no Google, vamos encontrar várias referências históricas, evidências históricas da vida de Jesus, mas também Leon Denis, no livro Depois da Morte, também traz todas essas evidências. E esse livro, Depois da Morte, foi escrito em 1897. Então, imaginemos o esforço de Leon Denis, a dedicação, né? Hoje em dia, clicamos no Google ali e temos as referências, mas o esforço e a dedicação e a pesquisa de Leon Denis, provavelmente ali nas bibliotecas de Paris, para trazer essas evidências para aqueles que ainda precisam. E os que precisam, então, que tenham, né? Já que nós vamos iniciar a nossa parábola, que nós vamos falar um pouco de fé, porque a nossa conversa hoje é sobre a parábola da figueira que secou. Vamos, então, agora entrar pela parábola. Era próxima a Páscoa, e Jesus e os apóstolos, então, se dirigiam para passar a Páscoa em Jerusalém, como era a tradição. Só que a cidade, na época da Páscoa, ficava lotada, porque todo o judaísmo vinha para Jerusalém. E às vezes a população da cidade até triplicava. Então, e ficava caro também ficar em Jerusalém. Era comum, então, que as pessoas mais simples não ficassem instaladas em Jerusalém, ficassem nas cercanias, nas cidades próximas. E assim fazia Jesus quando ia a Jerusalém. Ele ficava na casa dos seus amigos queridos, Marta, Maria e Lázaro. Então, nessa passagem, eles saem da casa de Marta, Maria e Lázaro, em Betânia, e seguem para Jerusalém. No meio do caminho, Jesus avista uma figueira e fala: "Eu tenho fome." E se aproxima da figueira. E a figueira só tem folhas, não tem frutos, porque não era tempo de frutos, conforme o Evangelho de Marcos. E Jesus fala à figueira: "Que ninguém coma fruto de ti." E seguem
conforme a passagem de Marcos, aí tem a parte do vendilhões do templo, né? Esse momento em que Jesus fica exaltado quando vê que estão vendendo os animais, está tendo comércio no pátio externo do templo. E aí, quando eles retornam no dia seguinte, na madrugada, quando eles estão retornando para Betânia, passam novamente pela figueira e a figueira está seca. E aí Pedro, exaltado como era, né? Ele fala: mestre, olha só, a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. E Jesus fala: tendes fé. É importante que tenham fé. Tudo que realmente pedirem com fé obterão. Então vamos então conversar um pouco sobre essa passagem. Nesse momento, né, na Páscoa, mais ou menos o que corresponde para nós aqui o mês de abril, chamado para eles o mês de Nissan. Não era realmente um momento de figos. As figueiras daquela região ali, elas tinham 3 safras e 2 florações. A safra maior, né, dos figos suculentos era em torno de junho. Depois havia uma outra segunda safra, próximo a agosto até outubro. E uma safra mais fraquinha, que às vezes tinha ou não, chamada dos figos verdes, que normalmente era no finalzinho do inverno, umas 6 semanas após a Páscoa, né? E Jesus estava ali antes da Páscoa, né? Nos dias anteriores à Páscoa. Então Jesus sabia que aquela figueira não daria frutos, até porque as figueiras, quando saía a floração, saíam também um nódulozinho que eles chamavam tax. E esse nódulo era o precursor do fruto, do figo. Então, as figueiras que quando folhavam não tinham aquele nódulo, aquele broto, eles já sabiam que elas não teriam figo. E por que então Jesus se aproxima de uma figueira que ele sabia que não daria frutos e fala que ela não teria frutos? O que ele queria mostrar para os apóstolos? Qual era a mensagem? Do ponto de vista teológico, essa ação de Jesus, né, de falar que ninguém coma fruto de ti, e no dia seguinte eles perceberem que a figueira estava seca, isso aí é classificado como uma ação simbólica ou uma ação parabólica. É quando uma passagem ela tem uma ação mais forte. Então, não é apenas uma parábola onde vai contando uma história, acontece isso, acontece aquilo. É como se fosse uma dramatização. Isso é muito usado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento temos algumas partes também que têm essas ações simbólicas. Então, o que fica na imagem é a figueira que secou. A figueira que Jesus se aproximou dela com fome e ela secou. Então, fica mais essa imagem forte, é como se fosse uma dramatização. Isso é para chamar a atenção dos apóstolos, porque muitas vezes, né, fica difícil raciocinar nas palavras de Jesus. Nós ainda estamos tentando interpretar e entender as palavras de Jesus à luz dos espíritos superiores que nos ajudam, né, na codificação. Mas, às vezes, quando é uma ação, fica mais fácil. Então, o que Jesus queria mostrar com essa ação enérgica? Vamos trazer aqui, então, 3 simbolismos: a fome de Jesus, a árvore e os frutos. Jesus diz que tem fome. Que fome é essa? Jesus acabou de sair da casa de Marta, Maria e Lázaro. Será que saíram em jejum? Quando Jesus diz que tem fome, nós podemos ir lá na passagem da mulher samaritana, no finalzinho da passagem da mulher samaritana, onde Jesus fica lá no poço de Jacó e os discípulos vão até a localidade ali, a vila, vão ali a vila de Sacar,
vão conseguir alimentos. E quando eles retornam com o alimento, que Jesus está conversando com a mulher samaritana, eles falam, né, para Jesus, nós trouxemos alimento. E Jesus fala, eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é fazer a vontade de Deus? Jesus, o que alimentava Jesus era fazer a vontade de Deus. Fazer com que nós nos percebamos espíritos. Todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para evoluir. O meu reino não é desse mundo. Né? A nossa natureza não é matéria, a nossa natureza é espírito. Então, Jesus veio nos mostrar que a nossa natureza é espírito, que o nosso reino não é aqui, que aqui nós estamos em processo evolutivo, educativo, mas que a nossa natureza não é essa. E realizar a obra daquele que me enviou. A obra, qual é a obra? O que Deus quer que através de Jesus nós aprendamos? Aprendamos a amar, a nos respeitar, a nos tolerar, a sermos mais benevolentes, mais caridosos, mais fraternos. Então essa é a obra. Então quando Jesus agia assim, ele se alimentava. Então ele está com fome e se aproxima da árvore. Quem é a árvore? Nós somos a árvore. Existem várias referências no Antigo Testamento, né, do Espírito enquanto árvore, e nós vamos citar uma aqui, que está no primeiro livro de Salmos. Feliz aquele homem que se compraz ao serviço do Senhor. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Então Jesus, com fome de realizar a obra de Deus em nós, se aproxima de nós enquanto árvores e não vê frutos. E quais são os frutos que nós, em espíritos, podemos fornecer a Jesus para que alimente Jesus na obra de Deus? Vamos à carta de Paulo aos Gálatas. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade. São as virtudes. É brotar as virtudes dentro de nós. É deixar germinar no terreno do coração as virtudes. Então Jesus se aproxima de nós, querendo ver de nós os nossos frutos, e não encontra. E aí, numa manipulação de fluidos, ele seca a figueira. Claro que Jesus não amaldiçoou uma figueira. Era uma forma de impactar para os apóstolos entenderem. E o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19? A fé remove montanhas, quando ele dá esse exemplo da figueira. Kardec nos explica que esses que não dão frutos são esterilizados. Mas como assim? Ele exemplifica, do ponto de vista individual, são aqueles que podem fazer o bem, podem realizar, podem cooperar e nada fazem. São aqueles que têm a oportunidade de pregar, pregam lindamente, né, como nós aqui, né, expositores espíritas, sacerdotes, padres, pastores, evangelizadores, professores, né, aqueles que ensinam doutrinas filosóficas, todos aqueles que têm a oportunidade da palavra, de pregar, mas que não exemplificam. Então a folhagem é muito bela quando a gente ouve, a gente se emociona, a gente se inspira, mas quando ele vai agir, ele não tem fruto, ele não dá o exemplo. É nisso que Kardec fala. Então esses serão esterilizados, né? Porque, na verdade, a folhagem não dá fruto. Tem apenas folhagem, não tem fruto. Do ponto de vista coletivo, seriam as doutrinas de uma forma geral. Essas doutrinas
religiosas, filosóficas, políticas, que falam muito em prol da humanidade, em prol do ser humano, mas que também não geram melhorias para a humanidade, melhoria para os seres humanos. E Kardec chama atenção também para os médiums nesse momento, que também, né, seriam, através desse instrumento de intercâmbio com o plano espiritual, nesses momentos de modificação da sociedade, né, de transição planetária em que estamos vivendo, seria uma forma de alimentar o espírito com as mensagens do plano superior. Então, a importância dos médiuns se manterem vigilantes, né, não caírem na vaidade, né, no melindre, no egoísmo, saber que isso aí é um dom emprestado para um serviço. Essa natureza de intercâmbio todos nós temos com o plano espiritual, mas aqueles que têm mais exacerbados, eles têm para o serviço no bem. Né? Então não é um mérito, não. É importante nos colocarmos nesse lugar. E por que não temos fruto? O que acontece que temos a folhagem, mas não temos fruto? O que os espíritos nos dizem é que nos falta a fé. É porque no fundo nós não acreditamos naquilo que pregamos. Porque se nós acreditamos naquilo que pregamos e sabemos que isso nos traz harmonia, equilíbrio, nos traz alegria, nos traz consciência tranquila, nós vamos agir dessa maneira. É como fala a música do Beto Guedes, Sol de Primavera. A lição sabemos de cor, só nos falta aprender. Então, nós sabemos o caminho, mas não agimos daquela forma. É sinal que nós não aprendemos. É mais ou menos o que acontece quando vamos, um exemplo, num médico cardiologista, que nos informa que nós não podemos comer alimentos gordurosos, porque esses alimentos se depositam nas artérias e aí causam um infarto do coração, causam o AVC no cérebro. E aí toda semana nós encontramos com esse cardiologista na churrascaria. Poxa, se ele me fala, ele não acredita que ele também pode infartar, que ele também pode ter um AVC se ficar comendo gordura? Então, assim, o que nos falta realmente é a fé. O que nos falta realmente é acreditar de verdade, é a fé com obras, é a fé produtiva, é a fé que move o coração. É isso que nós precisamos para que nós tenhamos frutos. E Kardec nos fala que a fé é um aprendizado, nós vamos aprendendo a ter fé e que ela tem um componente humano e um componente divino. O componente humano da fé é quando nós colocamos fé numa realização material. Por exemplo, vou fazer uma prova para uma promoção no trabalho. Então, eu tenho fé de que eu sou dedicada, eu tenho fé que eu estou estudando 4 horas por dia, eu tenho fé que o material disponível para o meu estudo é um material adequado para fazer a prova. Eu tenho fé que as pessoas vão se beneficiar se eu conseguir esse cargo. Então, eu estou colocando fé em realizações materiais e isso me ajuda a realizar. Eu consigo aquele cargo através da prova. Assim também nós podemos usar a fé do ponto de vista divino para o nosso espírito. Então, se eu realmente acreditar que quando eu olho as pessoas com mais tolerância, com mais paciência, que isso fica mais fácil o meu dia a dia, que eu brigo menos com as pessoas, que eu me perturbo menos, que eu consigo me concentrar mais nas coisas que são importantes, sou mais produtiva no trabalho. Se eu tenho fé nisso, aos pouquinhos eu vou conseguindo olhar as imperfeições, ter paciência com as pessoas, perceber que não reagir de forma agressiva me trouxe acalento, me trouxe alívio. Então, assim, eu percebo que eu estou colocando fé nos meus atributos morais e assim eu vou fortalecendo o meu espírito. E Kardec fala que a fé é divina e é humana no sentido de que nós, se realmente nos percebêssemos espíritos
com a força que nós temos, nós usaríamos essa vontade ao nosso benefício, né? Porque a vontade é um dos principais atributos do espírito, é a mobilização de fluidos através do pensamento, né? Se nós formos estudar a Gênese, que estuda a parte de fluidos, que fala dos milagres que nós temos no Evangelho, nós vamos ver que são faculdades da natureza do espírito, que Jesus, o espírito puro, já tinha essa habilidade perfeita de manipular. E à medida que nós vamos evoluindo também, nós podemos realizar, né? Kardec fala isso, realizar o que nós consideramos prodígios hoje em dia. É pela vontade, é pela fé, mas a fé usada para o bem, para o crescimento, para a nossa melhoria, para adquirir as virtudes. Essa é a fé que nós conseguimos mobilizar. E aí, Kardec dá o exemplo do magnetismo, da cura através dos passes. É a força de vontade daquele que está aplicando o passe com amor, com dedicação, querendo a cura daquele que está recebendo o passe, que também acredita na cura, no amor, acredita que vai conseguir manipular os fluidos para o seu benefício. E o que precisamos então, conduzindo para o final da nossa conversa, é realmente fazer com que a fé seja a fertilidade da nossa árvore. A fé faça com que nós possamos produzir belos frutos suculentos, que Jesus, quando se aproximar de nós, e Ele se aproxima todos os dias de nós, quando Ele se aproximar de nós com fome de atitudes de amor, de caridade, de benevolência, de tolerância, que nós possamos gerar esses frutos que alimentam a obra de Deus, que alimentam Jesus e, consequentemente, nos alimentam. Que possamos ser instrumentos desse alimento de Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos. Senhor, faça de nós um instrumento da Tua paz. Onde houver ódio, que possamos semear o amor. Havendo ofensas, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que possamos ser instrumentos de união. Havendo dúvidas, que possamos testemunhar a fé. Havendo erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, Senhor, que possamos levar a esperança. Havendo tristeza, que possamos semear alegria. Havendo trevas, que levemos a luz. Senhor, que possamos consolar mais do que nós somos consolados, compreender mais do que somos compreendidos, amar mais do que somos amados. Pois já aprendemos que dando recebemos, perdoando somos perdoados, e até mesmo morrendo é a porta que se abre para a verdadeira vida. Senhor Jesus, com esta prece do seu discípulo de Assis, nós nos conectamos ao seu pensamento para agradecer por mais este dia de estudos nesta casa centenária que é a casa da Irmã Rosa. Muito obrigado, Senhor, porque aqui, ao longo da nossa existência, temos encontrado as suas lições, Senhor. Abençoa cada um de nós para que possamos, em especial neste mês em que em nosso planeta comemoramos o seu nascimento, possamos ampliar a nossa sensibilidade, permitindo que as suas lições façam morada em nossos corações, Senhor, e possam ser transformadas em atitudes. Abençoa a todos os lares que agora se conectam conosco, Senhor. Que as energias de paz e bom ânimo possam envolver a todos os familiares.
E também rogamos, Senhor, pela magnetização das nossas águas, que possam os bons espíritos depositar em nossas águas as energias que cada um de nós está necessitando. Muito obrigado, Jesus, por mais este dia feliz das nossas existências. Abençoa a todos nós, protege-nos, Senhor, e que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.